mas era sobre realmente criar isso de uma nova forma, porque o marketing digital e o empreender, a administração e todas as outras matérias foram escritas, pensadas por homens. Então, quando a gente está falando sobre um novo estilo de liderança, sobre um novo empreender, sobre uma nova forma de empreender, a gente está sendo disruptivo no default da coisa, porque high performance habits, eles foram pensados de uma maneira linear. Eles não são high performance cyclets, sabe? Cíclicos, que é o que, por exemplo, eu estou propondo para a, a forma como a Raquel se posicionar. É uma alta performance cíclica. E o que que é ter uma alta performance cíclica? É você se entender a tal ponto de perceber os seus ciclos, de perceber quem você é. E isso é a nova liderança. Isso é você olhar para o que está acontecendo e pensar: uau, isso tudo está acontecendo. Eu estou inserido dentro de um contexto de tempo macro, mas eu tenho esse tempo, eu sou esse espaço e esse tempo. E eu sinto isso, e eu sentindo isso, eu ajo desse lugar vulnerável, autêntico, verdadeiro, justo. Então, os princípios são diferentes. E por isso o output, então, é diferente. Então, para a gente mudar o produto, a gente precisa mudar a matéria-prima. E a matéria-prima vem com um contexto, vem com uma lente, vem com a qualidade dessa matéria-prima. Então, a qualidade dessa matéria-prima vai ser, né, parear, vai se parear com qual é o output, qual é a qualidade de que sai, né? O sorvete, a qualidade do sorvete, ele tem a ver com a máquina, que ele vai processar tudo isso, mas também tem a ver com qual é o input de qualidade, qual é a qualidade do input, né, da matéria que vai entrar nessa máquina de sorvete para sair o tal sorvete com muita qualidade. Então, sim, a gente está vivendo uma revolução porque a gente está pensando uma nova forma. Então, eu não penso de forma 365 dias de high performance. A minha high performance, ela vai ser de 28 dias. E cada semana de 7 dias, ela vai variar. E ela vai variar mesmo. Tipo, ela vai variar de verdade. A gente está agora numa lua nova, externa, mas eu tô numa lua cheia interna, por exemplo. Então, eu tô é, operando num ciclo em que eu uso a energia do around, do entorno, de uma maneira. Agora, quando eu estiver na minha lua nova, eu vou estar usando a energia do externo de outra forma. Vou estar potencializando, talvez a lua estiver cheia e eu estiver na minha lua nova, eu vou estar potencializando coisas mais introspectivas, talvez mais intuitiva, né, com maior eh, com um outro olhar sobre as coisas. Então, é importante que eu também olhe para um planejamento mensal, anual, semestral, e enfim, se eu for do macro para o micro, do micro para o macro, eu preciso pensar também em mim como um instrumento. E como que eu crio estruturas fractais em que as empresas elas estão preparadas para as ciclicidades. Isso é, tipo, muito, muito, muito disruptivo, porque eu estou pensando que a pessoa que eu tô contratando, ela já tem isso como default na vida dela, então ela vai trazer essas propostas. Então, não é que ela vai trazer a demanda, pelo contrário, ela vai trazer a resolução dessa demanda. Então, ela vai criar esses sistemas, por exemplo, a pessoa vai criar uma equipe e ela já vai criar a equipe pensando nessas possibilidades, pensando que talvez se tem mais mulheres, elas vão também estar nos seus próprios ciclos, e os próprios homens também, né? Pensar que eles podem ser um outro aparato dentro de uma equipe, por exemplo, dentro de uma rede realmente colaborativa, em que cada um entra na rede já sabendo e já colocando quem é, qual é o seu melhor papel, qual que é o teu must em todos os níveis do que é o seu must. Então, quais são os seus valores, o que que é muito bom fazendo, quais são as coisas que talvez precise de mais ajuda, mais complementaridade. Então, os papéis, eles não são tão enrijecidos a princípio. Eu tenho um job description, mas ele não é um job description é, é, engessado, pelo contrário, ele é uma lista de tarefas que precisam ser cumpridas. Quem vai cumprir cada coisa, ele pode ser um job description criado, personificado, personalizado. Alice, mas aí isso não tem escalabilidade. Será que não tem escalabilidade? A gente pensar numa nova forma de escalar os negócios? E aí é que está todo o ponto de provocação, porque a gente só pensa na escalabilidade de um certo ponto, de um certo nível, de uma certa mentalidade linear
em vários esquemas de que significa a mentalidade linear, né? A gente passou por várias transições de mentalidade, da era industrial para a era digital, agora numa era de exponencialidade digital, em que a gente está, né, na AI, em que tem machine learning, etc., em que a gente educa a máquina para pensar. Então, como que a gente está educando essa máquina para pensar, ela também pode ajudar a gente a escalar novas formas de trabalhar, novas formas de concatenar as pessoas dentro de um esquema, dentro de um sistema, criando assim um esquema. Então, talvez seja só a gente voltar, tem que olhar para um princípio de quem está criando essa máquina de sorvete. Que estrutura é essa que está sendo criada? Quem está criando essa máquina? E até então, quem estava criando essa máquina eram homens que pensam linearmente, que pensam de uma forma XPTO. Então, agora a gente está olhando para um outro tipo de liderança. Então, não é que isso aqui seja um problema, high performance habit seja um problema. Pelo contrário, é só que a gente precisa pensar em what is high performance? What it is, sabe? Por que que a gente está tendo estudos de Harvard e de Toronto e de, tipo assim, Journal of blá, 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 falando que botar o pé na terra é grounding e isso melhora os níveis de dopamina e de hormônios, ele regula os hormônios. Tipo, meu, então tudo bem? Isso é o natural, isso é o que a gente deveria estar fazendo sempre eu olhar para um sistema e pensar, não só pensar, é só sobre isso, não só pensar, mas sentir e se pensar numa nova estrutura de o que que eu estou precisando agora? O que que o meu corpo está precisando agora? O que que esse ecossistema está precisando agora? O que que eu preciso entregar nessa reunião aqui? O que está sendo solicitado pelas pessoas aqui, não só pelo que elas estão falando, mas principalmente pelo que elas não estão falando, mas que elas estão vibrando aqui. Então, o empreender intencional, ele é de um lugar quântico. Ele é de um lugar em que a gente está sentindo o campo, em que a gente lê o campo, em que a gente tem uma outra percepção sobre a vida, e não só uma percepção do tangível. A gente não enxerga só por esses dois olhos, a gente enxerga principalmente por esse, em que a gente está sentindo o campo, em que a gente entra, abre o campo, e uma pessoa pode falar o que ela está sentindo, e ela é acolhida no campo. Ela não é rechaçada. Todas as coisas importam. As pessoas importam, os sentimentos das pessoas importam. E por mais que isso seja desafiador de lidar no dia a dia, não tem como haver uma separação disso. Então, os ecossistemas que precisam ser criados agora é de um lugar horizontal, mas não necessariamente sem liderança. Mas é uma liderança que ela é flexível, ela é maleável, ela é no mesmo ecossistema que você pode estar presente, você pode ser líder de uma coisa e pode ser aprendiz de outra. E tudo bem, você não deixa de ser líder, só que para você ser líder, você precisa estar sendo protagonista e você precisa entender em que momento você está sendo passivo e em que momento você está sendo ativo, ou seja, em que momento você está mais numa liderança, ou seja, liderança naturalmente é um estado mais masculino do yang, e em que outro momento você tá mais numa polaridade yin. Então, essa é a grande distorção que a gente está vivendo no nosso mundo, que são pessoas não protagonistas da própria vida, completamente rendidas a um sistema de controle numa postura teoricamente in, só que é uma postura in, ou seja, passiva, distorcida. Porque ser in, ser uma pessoa com uma energia mais in, ser feminina, ser mulher, né, não é ruim. Só que a distorção dessa energia é que causa tudo isso. Porque acaba que quando uma pessoa não está sendo protagonista da própria vida, ela não está sendo íntegra, ela não está conseguindo perceber em que momentos ela precisa estar mais ativa para a vida e fazer e criar as oportunidades dela, e quais momentos ela pode estar receptiva para a vida, recebendo as coisas, mas uma mentalidade CLT, CLTista, ela é uma mentalidade naturalmente mais passiva. Então, eu troco meu tempo por dinheiro, eu tô lá para trocar para ganhar o meu dinheiro no final do mês, e ao mesmo tempo eu tô esperando que as demandas aconteçam para mim. Ainda que eu seja um gerente, ainda que eu seja uma coordenadora, ainda que eu seja uma diretora, em algum nível eu espero que o sistema me mostre o que
eu preciso fazer. E não eu analiso o sistema e percebo qual é a minha contribuição, qual é a melhor contribuição que eu, sendo quem eu sou, posso dar para o sistema. Então, ainda que seja um lugar em que você seja uma vaga, né, ali, uma postura, desculpa, uma, uma vaga ou uma função, essa é a palavra que eu queria usar, uma função que já demande de você um pouco mais de atividade, de proatividade na função, ainda assim você fica refém daquele sistema que já está ali, né? E você não se coloca no lugar de o que que eu tenho de melhor para oferecer para esse sistema, para essa função. Então, quando a gente está olhando para uma nova forma de se relacionar corporativamente falando, ou seja, em business, né? Corporativamente falando, CNPJ mente falando, porque não tem outra forma da gente se relacionar. É, a gente tem as famílias, tem os sistemas que são os sistemas familiares, e tem outros sistemas, que é o sistema como a gente está se relacionando, que é no mundo do trabalho. Ponto. No mundo de criar coisas, né, de se relacionar nesse lugar do trabalho. Então, nesse mundo, a gente tem outras formas de criar esse sistema. Então, 4 pontos que antes era só um quadrado, eu posso fazer uma ampulheta, porque eu consigo pegar esses mesmos 4 pontos e ligar de outras formas. E esse é todo o contexto da inovação, em que eu pego as mesmas pessoas que estão no sistema, só que eu conecto elas de uma maneira diferente. E só de fazer isso é tudo. Isso é tudo. É olhar para isso aqui, high performance, e falar: o problema não é o high performance, é como que você está conectando esses conhecimentos do high performance. Porque sim, ter uma rotina é importante, sim, fazer journaling é importante, sim, é, você ir lá e fazer, né? O mundo muda na ação. Então, por mais que a gente fique num aparato filosófico e tudo mais, idealístico, ele é só um aparato mental. A gente precisa colocar ele na matéria, né? No prático. As coisas vão acontecer no prático. Então, até mesmo criar novas linhas dos mesmos pontos de sempre, eu vou precisar testar para entender se essa linha de fato faz sentido. Se esse novo desenho que se forma entre 4 pontos faz sentido. Se ele é útil de verdade, se ele consegue rodar de uma maneira escalável em algum nível, porque a natureza é escalável. Então, talvez olhar mais para a natureza, ser mais biomimeticamente falando, né? Olhar mais para a natureza nesse sentido também, de estudá-la nesses microaspectos fractais, para que de fato a gente consiga criar novas soluções. E são novas soluções que nem são tão novas assim, porque a natureza já está aí há milênios, criando, cocriando, produzindo, reproduzindo, né? Se regenerando naturalmente e a gente não dá o devido valor, né? Pra gente mimetizar essa biologia, seja na comunicação, seja de vendas, seja de marketing, seja de relacionamentos, né? A natureza tá ali, pronta pra gente só olhar, observar como que acontece, né? E perceber que nós somos a natureza também. Então, esse é o chamado, assim, sabe, de verdade, que é uma nova liderança, é uma nova forma de empreender. É uma nova forma da gente empreender as nossas relações e administrar os recursos que a gente tem disponível aqui, que na suma essência somos nós, seres humanos, vivendo essa experiência carnal. Então, talvez essa seja a maior contribuição que eu tenho me propor a fazer, de fato, que é realmente a gente criar essa nova forma, né? Ajuda. Não, não sou eu que estou criando, é um ecossistema todo que já está recebendo isso e que está botando a mão na massa, que está fazendo. Cada um vai chamar um pouquinho de um jeito, né? Holocracia, novas formas, né, de democratizar a coisa, ou não é democracia, né? Enfim, mas é cracia. O que que significa cracia? Não sei. Vamos estudar. Holocracia. O que que é a cracia? Vamos ver. Cracia. Significado grego. Governo, lógico. Meritocracia, origem etimológica do grego. Poder, força. Exprime a noção de governo, poder e força. Então, holocracia, meritocracia, né? Democracia, holocracia é o significado, então, de um sistema organizacional
na qual a autoridade à tomada de decisão é distribuída a uma holarquia de grupos auto-organizados, abrindo mão, de repente, aqui não sei qual é o final dessa frase, abrindo mão, é, o intuito de aumentar a produtividade da companhia, incentivando a autonomia dos colaboradores, a diminuição da burocracia e a agilidade na tomada de decisão. É um sistema moderno de gestão organizacional que consiste principalmente na ausência de hierarquia. Eu não acredito na ausência de hierarquia, mas no sentido de que a hierarquia ela é maleável, no sentido de realmente sair de um sistema em que a gente olha para a organização de forma 2D e a gente começa a ver ela de forma 3D. Então, dependendo do ângulo que eu vejo, uma pessoa vai estar acima da outra naquela posição, mas numa outra posição, essa mesma pessoa em outro ponto do sistema, é, ele vai estar em outra posição. É mais ou menos isso. Então, é um holograma, mais um, mesmo esse sistema, para mim é uma sensação de holograma, em que eu vejo a coisa se movendo, né, e não vejo ela de forma pontual. Aqui em cima tem uma pessoa e outras embaixo aqui. Então, é um sistema muito mais vivo, realmente um ecossistema vivo, em que uma hora eu tô como a, a mestre e outra eu vou estar como uma discípula. O lugar. O lugar. É uma forma de organização é feita por meio da conexão entre holos, onde cada um deles é uma parte do todo. Pois é, olha isso. Olha, veja bem, o tema aparece pela primeira vez no livro The Ghost in the Machine, de Arthur Koestler, no ano de 1967. A Alice Alvarenga não está criando isso. Não está criando, mas recebi essa mesma informação sem nunca ter tido nenhuma informação sobre holacracia. Eu descobri esse termo há talvez agora o que vai fazer uma semana. Talvez vai fazer 5 dias. Quinta-feira passada que eu descobri esse termo. Não sabia. E tô entendendo que holocracia já tem até variações disso. O dois, não sei o que é isso também. O2 é um termo também para a variação da holocracia. O2, organização orgânica, é uma tecnologia social que ajuda organizações a se tornarem mais adaptativas, auto-organizadas e focadas no propósito. Eu conhecia isso? Não, não conhecia isso. O que eu estou criando é o que eu chamo de empreender intencional. Então, entende que não importa muito quem é que está fazendo isso, porque a mensagem ela já está chegando para várias pessoas. Então, não sou eu que estou criando isso do zero. Eu talvez esteja pegando essa informação e colocando ela para o mundo da forma como eu estou decodificando isso através da minha experiência, através dos caminhos que eu percorri, né, da administração, do marketing, da gestão, do coaching, dos eventos, da 50 mil coisas que eu estudo de pedagogia, de espiritualidade, de leis herméticas, principalmente, que é uma lei da natureza, que são leis espirituais que regem meio que um todo muito maior do que qualquer religião, né, que é a essência das coisas depois se desenrolarem. Enfim, o ponto é, o conhecimento está. A gente, cada um é um elo que decodifica essa informação de uma forma. O2 já é uma evolução da holocracia, que também já foi uma evolução da democracia, que foi uma evolução da meritocracia, enfim. Então, são evoluções, e às vezes a gente também se apega muito a pessoas, né? Ah, porque Sócrates, ah, porque não sei o que, tá, né? É pegar isso e aplicar no agora, né? Porque eles já estão falando disso há tanto tempo, né? A República, de Platão, PPP, papapó, são ideais a serem vividos, mas que, na verdade, são ideais para a gente botar realmente no horizonte e seguir nessa direção. Por isso é um ideal, é um horizonte a ser seguido. Não necessariamente a gente vai alcançá-los, porque, né? Existências e existências para isso acontecer. Talvez eu não vá alcançar o empreender intencional do Musk, que hoje em dia eu já vejo que é a holacracia, ou esse tal desse O2, né, organizações orgânicas, tem organizações exponenciais também, que é outro conceito que eu até tenho que ver, que eu peguei para estudar também, que são coisas, são conceitos que estão aí, né? São conceitos. Eu posso começar a escrever sobre o empreender intencional, que é uma forma quântica de empreender. Sim, uma forma quântica feminina, espiritualizada, enfim, eu posso pegar e vou escrever sobre isso. E isso vai virar uma referência sobre alguma coisa.
Mas o ponto de verdade, de verdade, de verdade, de verdade, é sobre colocar em prática e ver como funciona, sabe? É ver as pessoas ocupando seus lugares de verdade, sabe? Tendo mais propósito e realização em serem quem são. Porque no final do dia, o que a gente quer é ser feliz, seja de forma hierarquizada, menos hierarquizada, distribuída, mais centralizada. No final do dia, a gente quer ser feliz. E a gente quer ser feliz de uma forma que cada um possa ser quem veio ser. E talvez esse seja o nosso maior desafio. Como que a gente consegue, de fato, ser quem somos num mundo que se organiza com regras que talvez não seja é, justa para todo mundo aos olhos humanos? Como que a gente se organiza de uma forma dharmática, sendo que cada um tem um nível de consciência, sendo que cada um tem uma missão e algo que precisa passar aqui. Sendo que cada um já, sei lá, experimentou coisas nessa ou em outras vidas, se é que a pessoa acredita nisso. E, tipo assim, se você não acreditar que existiram outras vidas, a condição que você veio foi a que você veio. Como que você sai da condição que você veio nessa existência? Porque, de verdade, se eu já vivi 30 vidas, se eu já vivi duas outras vidas, se eu já vivi 100 outras vidas, I don't care. I really don't care. Porque, não, foda-se, não importa as outras vidas. Talvez eu já tenha sido, sei lá, se eu vivi outra vida, posso ter sido, tipo assim, uma mulher muito foda, um cara muito foda, ou eu posso ter matado 50 mil pessoas, ou eu já posso ter morrido queimada, ou eu já posso ter morrido com dois tiros na testa e um aqui. Posso ter morrido com isso, posso ter sido puxada pela orelha, e aí por isso que eu nasci assim com esse negócio. Tanta coisa pode ter acontecido, mas de verdade, foda-se. Porque assim, eu não tô nessas outras vidas. A Alice só tá nessa existência. O meu coração só tá batendo nessa existência. Ele não tá batendo na existência que eu posso ter sido João, nem na existência que eu posso ter sido Joana. Ele tá batendo na que eu tô sendo Alice. Então, ainda que a minha mente e a minha consciência possa se deslocar para vários lugares, e sim, eu até acredito que eu possa estar vivendo uma outra realidade paralela em outro louca em outro planeta ou outra existência, enfim, a verdade é que a Alice só tem essa aqui, ó, com esse músculozinho aqui que eu quero perder um pouquinho de gordura. Entendeu? Eu só tenho as minhas questões, porque as outras realidades, se é que existem, estão vivendo a realidade delas. E se eu já vivi como João ou como Joana, eu já vivi como João, como Joana, ou como se eu vou viver, mas não importa muito, porque como Alice, eu mal lembro dessa existência, do que aconteceu quando eu tinha 1 ano, mas ainda está interferindo nessa minha percepção aqui do tudo que eu tô falando. A Alice lá na barriga, que sofreu uma chuva de ansiedades e de hormônios e XPTOs, eu ainda estou vivendo isso aqui. Então, pouco importa as outras vidas. Esse é o ponto. Como que nessa vida a Alice consegue viver o que que eu vim viver aqui? E eu consigo ser quem eu sou, eu consigo criar as coisas que me dão prazer, no sentido que me trazem entusiasmo, porque a palavra prazer ela pode ser mal interpretada, mas o que me traz entusiasmo, como que eu faço esse vídeo aqui que eu tô fazendo realmente sair dessa minha bolha, que na verdade eu tô criando isso aqui, mas que pode ser que ninguém nunca vai ver isso aqui. E ele vai ficar só como se fosse na minha mente. Ele só tá record no computador. Mas não quer dizer que eu vá falar isso pra alguém, pra outra pessoa, que eu vá conseguir expressar isso dessa forma pra outra pessoa. E quantas vezes eu já não fiz lindo discursos e aulas e palestras e que ficaram basicamente a- só na minha mente, porque na verdade nunca chegou pra ninguém. Então, por que que a gente não consegue viver a nossa essência nesse sentido? O que que me impede hoje de, por exemplo, estar fazendo esse vídeo que eu tô fazendo, ter outras pessoas trocando aqui comigo, vivendo essa experiência de pensar e refletir sobre isso? Eu já andei um caminho, mas ainda falta um outro bom caminho. Eu fico numa pira, né, material de querer acessar 33.333 pessoas dentro da minha plataforma, que nem vai ser minha, e aí eu fico nessa pira de, tipo, minha plataforma, não, a plataforma que eu vou colocar adiante, que eu vou criar aqui, mas ela é uma cocriação. A plataforma, a comunidade só vai existir se tiverem pessoas dentro da comunidade, porque senão é só uma pira da minha cabeça, entendeu?
E hoje eu tenho o quê? 12 pessoas comigo, que talvez sejam 9, porque 3 pessoas não renovaram. Não quiseram continuar pagando a parada. Então, talvez não tenham visto o valor real do que eu tô querendo trazer. E talvez eu não tenha conseguido realmente, de fato, ainda mostrar o valor do que eu tô fazendo, do que eu penso. Então, percebe que o que eu penso, por mais que possa ser genial, nossa, incrível, maravilhoso, se eu não consigo trazer, tirar isso aqui da minha cachola e colocar de forma prática no mundo, ele não vale de nada. Nada. Não vale de nada. Teve gente que já me pagou 3, 4, 5, 20, 22 mil reais pra eu fazer o meu trabalho, mas teve gente que falou, não, não quero. E eu tenho certeza que podia mudar a vida dessa pessoa. Mas não, não vejo valor nisso. E não porque não pra Alice. Não, tipo assim, não vejo valor nisso. Eu não vejo valor em gastar o meu dinheiro com isso. Não vejo valor em investir 100 reais, que fosse, pra viver isso. Não vejo valor. Então, entende que, tipo, tudo é, literalmente, o tudo é mental e que tá tudo aqui. E eu tô falando aqui 10h56, dia 2 de setembro de 2024. Tô só falando isso aqui, quase que ao vento. Pode ser só uma pira da minha cabeça. Eu sei que não é uma pira da minha cabeça, mas a forma como eu vou colocar isso pro mundo pode parecer uma pira da minha cabeça. Pode ter sido uma pira da minha cabeça até então. Eu tenho vários conhecimentos, mas é isso. Tem uma trava de várias questões de eu não conseguir colocar em prática algumas coisas. Por quê? Esse é o ponto de provocação. O que separa a gente dessa nossa criação que cria e que faz no mundo de forma a passar por mim como um instrumento, é o que faz a gente se diferenciar das pessoas que estão fazendo as coisas acontecerem. Então, a minha diferença entre eu e, por exemplo, Brandon Bouchard, escreveu um livro. Isso aqui é a minha diferença entre eles. Ele colocou o que ele pensa aqui, aqui. E não só o que ele pensa, talvez o que ele realmente produziu, entendeu? E realmente, isso aqui, com certeza, é, muito do que eu hoje falo, do que eu concateno de ideias, foi porque talvez eu tenha lido isso aqui em algum momento da minha vida. Eu nem li todo, inclusive, eu gostaria de terminar, por isso que eu tirei ele do coisa. Ainda falta um pouquinho, um pouquinho mais da metade, inclusive. Eu acho que eu já li um pouco mais, mas estava aqui. Get insanely good at the key skills. E maybe this is the real thing, you know? Porque high performance habits são hábitos de alta performance. E hábitos de alta performance, ele não tá dizendo que não tem ciclicidade na coisa. É que eu coloquei como sendo, tipo, será que ele está partindo de um pressuposto de que somos cíclicos? Mulheres, pelo menos, mais do que homens. Homens também são cíclicos. Homens também vivem sobre a influência da lua. Vivem também sobre a influência dos signos. Vivem também sobre a influência das energias maiores, até não precisa ser astrologicamente falando, de eventos que acontecem no mundo, guerras e bênçãos, e enfim, também vivem sob a influência de emoções, também vivem sob a influência de medo, de angústia, de alegria, de felicidade, enfim, de êxtase, de entusiasmo, vivem também sob a influência de Deus na vida de cada um. Então, sim, em algum nível, todos nós somos cíclicos. Vivem sob a influência da numerologia, dos anos de um, do ano 9, 2, 3, 4, enfim. Então, em algum nível, todos nós somos cíclicos, porque a natureza é cíclica. A gente está sempre tendo micromortes e renascimentos a todo momento. Então, enfim, só para que talvez a gente esteja criando realmente uma coisa muito nova, mas que não é tão nova assim, mas que talvez a forma como a gente está falando, é, sendo essa representação feminina disso, isso seja uma grande novidade, sim, né? Ainda seja muito novo, por mais que não é novo, né? Por mais que não seja novo, né? As mulheres estarem de novo nessa cena como liderança, talvez não seja tão novo assim, só que é um de novo. Eu não sei quando que foi, mas talvez seja novo, agora. Seja um resgate de algo, uma reconexão de algo, ou realmente um ciclo que estava aqui e veio para cá. Um ciclo, cíclico, espiral, enfim.
É isso. Falei muito, mas não falei talvez nada. O ponto é, um novo mundo tá se criando e não dá pra gente ficar achando que as regras que foram implementadas até então são as que vão levar as mulheres, principalmente, para um próximo nível. E eu lutei muito pra, sabe, para perceber que sim, eu quero falar com mulheres, mas que eu sou da integridade. Então, assim, não é só sobre mulheres, mas é sobre, sim, o olhar do feminino, da energia do feminino, como uma fura-bolha para olhar para o masculino com integridade. Como eu cheguei em casa falando, no auge, tipo assim, no auge da dor existe o prazer, assim como no auge do prazer existe a dor. Então, é mesmo o yin yang. No profundo da nossa escuridão, ali existe a luz, ao mesmo tempo que no profundo da nossa luz existe a escuridão. E uma coisa vai puxar a outra, e é por isso que o mundo vai rodando ciclicamente também, porque no fundo de alguma coisa existe o buraco negro que suga, né? E ele engole aquilo e aparece uma nova realidade. Então, sim, eu não sei por que eu falei isso, da dor e do prazer. Por que que eu falei isso? Eu cheguei falando disso hoje em casa, depois do centro. O que que a gente falou? Acho que do auge da liberdade vem essa. Era isso, era dos dois eixos da liberdade, né? Que é você dentro, você, tipo assim, na montanha e você numa prisão, efetivamente, tipo, uma prisão encarcerado. Nesses dois lugares você pode encontrar a real liberdade. Assim como você também pode encontrar a real prisão. Dentro desses dois aspectos, você pode encontrar a real prisão estando super liberto no Monte Himalaia. Ao mesmo tempo, você pode encontrar a real liberdade estando preso no cárcere mais privado do mundo, tipo assim, mais seguro do mundo. Nessas duas polaridades, dentro dessas duas situações, você consegue reverter o jogo daquilo ali, porque no profundo da coisa existe o polo oposto. Então é sobre isso também. Acho que a gente está vivendo também esse lugar de, no profundo do masculino, da sociedade estando muito masculinizada, aceleração máxima de todos os aspectos de produtividade da vida, a gente ali acessa um feminino que cura, que não vou usar essa palavra cura, mas que traz um rebalance of the energy of the whole world, que a gente está vendo outras perspectivas sobre o bem viver, assim, tipo, o viver, o empreender e o ser, principalmente o ser, que no final do dia é só sobre isso. Então é isso, tamo junto e só vai, bora liderar esse mundo de uma maneira mais leve.